Boa noite, meus irmãos, graça e a paz. Como é bom estar na presença do Senhor mais um dia. E vamos louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome dele. Amém? Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra contra o santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que falível amor, tomou o meu lugar, na minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livrando o mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei da morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar,
a minha cruz levou, é a tua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém. Boa noite, meus irmãos. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado e vamos continuar confiando nele. E vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Amém? A quem não havendo isto, amais no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação à vossa alma. Esses dois versículos, ele nos fala sobre a fé. E o que é a fé? A fé é eu acredito naquilo que eu não vejo. Por exemplo, o ar. Quem foi que já viu o ar? Eu não vi o ar, vocês já viram? Mas a gente sabe que ele existe. Não é assim? Então, do mesmo jeito é Deus. A fé que nós temos no Senhor, mesmo sabendo, mesmo não vendo, mesmo não tocando, mas eu creio que ele existe. Além de crer que ele existe, né, nós cremos que ele deu o seu filho para quê? Para nos salvar. Então, a partir do momento que eu creio verdadeiramente neste Senhor, ele me dá o que? A salvação. Então, essa é a mensagem dos dois versículos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos nos conectar com o nosso Deus. Senhor Deus Pai, obrigada, Paizinho, por estar aqui nesta noite, Senhor, com um único objetivo, Paizinho, para louvar e te adorar. Senhor, queremos te pedir, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Independente do que aconteça, nós precisamos crer em ti, saber que tu és, Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus que promete e cumpre, Senhor. Cremos em que tu existe, que a salvação, Senhor, tu nos dás através da nossa fé. É o que eu te clamo, Paizinho, em nome de Jesus. Vamos continuar louvando o Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, chamou sabendo nosso Deus, e o teu reino reina sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó
Deus, nossa oração, Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz. Força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, teremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Sara, Senhor, essa nação, porque só tu tens esse poder, Paizinho. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 28, versículo 18. Gênesis 28, versículo 18. Só o Senhor é santo. A coluna de Betel. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu uma em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, me empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, assim como Jacó, né, esse compromisso que ele faz com Deus, né, em obediência, ele fez compromisso com Deus que tudo que Deus der para ele, ele vai devolver o seu dízimo. Então, assim, que a gente siga como exemplo, né, o exemplo de Jacó. E neste momento nós temos a oportunidade de nos dirigir até o gasofilácio e fazermos também honrar o nosso compromisso, entregando a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas.
te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que está em meu Pai, vivo da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por essas ofertas que aqui foram depositadas, Paizinho Santo. Que a cada dia possamos entender que tu não necessita, Deus, de nenhum dinheiro, pois tu já és o dono do ouro, da prata, de tudo que há nesse mundo, Paizinho Santo. Mas que a cada dia possamos entender que é para o mantimento da tua casa, para que tua obra seja prosseguida, Paizinho Santo. Assim eu agradeço por mais uma oportunidade, Paizinho Santo, de estarmos aqui em tua presença. Recebe a nossa adoração, as nossas ofertas, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Amém. Convido o irmão Joel, o nosso pregador na noite, que o Senhor use nesta noite. Oi, som, oi. Graças a paz, irmãos. Como é bom a gente estar aqui na casa do Senhor para aprender mais da palavra dele, né? Apesar do nervosismo de vir aqui à frente. Mas o Senhor é bom e Ele, com sua graça, vai abençoar para que tudo ocorra para a honra e glória dele.
Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo possa guiar esse momento, que o Espírito Santo possa quebrantar nossos corações e falar conosco nessa noite. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem nos mostrado. Muito obrigado porque o Senhor tem abrido os nossos olhos, ó Pai, para grandes verdades, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Mesmo a gente sendo pecador, mesmo sem a gente merecer, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos ajudado a perseverar nesse caminho que é ser cristão, ó Pai, que não é fácil. Muito obrigado, Senhor, por tudo, ó Pai. Te apresento esse culto a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa agir e falar, ó Deus, que cada irmão não possa ver Joel aqui na frente, mas sim o Teu Espírito falando aos corações aqui nessa noite, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, eu quero falar sobre a criação do homem de uma forma bem simples, bem objetiva, para que a gente possa se maravilhar com o Deus que a gente serve, o Deus tão bom, o Deus soberano. Embora toda a criação de Deus revele a sua glória, é o próprio ser humano, como pináculo da criação, que revela a glória de Deus mais explicitamente. Então, é através do ser humano que Deus ele é bem mais glorificado. Através de nós, seres humanos, que Deus ele é esse Deus tão exposto de uma forma tão graciosa, tão maravilhosa. Aqui, esse quadrozinho aqui é uma forma mais didática para a gente compreender a forma que Deus ele usou, a metodologia que Deus usou para se ensinar o homem a respeito da criação. Onde Deus ele vai falar o geral e depois ele traz os detalhes necessários para a compreensão do homem. Vamos ver aqui, ó, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, que Deus, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, logo depois, ele traz os detalhes necessários para a gente compreender melhor, onde a gente vê todo o capítulo 1. Da mesma forma, é na criação do homem. A gente vê Gênesis, capítulo 1, versículo 27, Deus fala que criou o homem e a mulher. Depois, a gente vê, de uma forma bem mais detalhada, como foi que Deus criou o homem e a mulher. Aí você vai ver em Gênesis, capítulo 2, praticamente todo o capítulo 2, falando sobre a criação do homem e da mulher ali, bem exposto. Bom, e o texto que a gente vai trabalhar hoje se encontra em Gênesis, vamos abrir, capítulo 2, Gênesis, capítulo 2, começando aqui do versículo 5, né? Do 5 ao 9, aí depois a gente pula para o versículo 15. Amém? Diz assim, ó. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo
Fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, aqui no versículo 5, a gente observa que a vegetação ainda não se reproduzia ainda, por dois motivos, como diz aqui. Porque Deus ainda ele não tinha feito chover, também não havia ninguém, segundo, né, porque não havia ninguém para ali cultivar aquele lugar. Porque era necessário que tivesse a chuva, para que houvesse toda a multiplicação ali dos vegetais, e assim também alguém que fizesse todo o trabalho de agricultura, que era o contexto que estava acontecendo. Bom, da forma que Moisés vinha falando sobre essa questão da vegetação, você observa que logo em seguida, aqui no versículo 7, diz assim: então, que é uma forma de conclusão, concluindo aquilo que ele já vinha falando. Ou seja, que nem o quê? O homem, ele foi criado já com uma missão, que era o quê? Como a gente vê aqui, que era necessário alguém que o cuidasse ali daquilo que Deus havia feito, né? Um lugar perfeito, com água, abundância de água, de plantas, de frutas. Era um lugar maravilhoso para o homem ali estar. Bom, pó da terra seria realmente a matéria-prima para a produção da vida humana? Então, será que eu devo acreditar que o homem ele foi formado do pó da terra? É isso que a gente vai observar aqui no versículo 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, nesse contexto aqui que Moisés quer passar, é tipo assim, uma impressão que Deus ele é parecido com o homem. A melhor compreensão para a gente é que nem Deus tivesse mão, Deus tivesse ali colocado a mão no barro, pegasse uma porção ali da terra, do barro ali, começasse a trabalhar aquele barro e com isso começasse a formar o homem, fazer a cabeça, os braços. Essa era a ideia que Moisés queria trazer na criação do homem. Com isso, enquanto todas as coisas foram feitas de uma forma o quê? Haja isso, Deus criou. Haja isso, e assim foram surgindo. Com o homem foi diferente. Deus, ele se envolve pessoalmente ali, ele gasta tempo ali na produção ali, fazendo o homem. E interessante que no capítulo 2, a gente observa que lá tem ouro e também pedras preciosas. E olha só o que Deus ele vai escolher para fazer o homem. Pó da terra, o material mais simples. Ele vai escolher para que fosse ali feito o homem. Isso a gente observa que muitas vezes o orgulho, muitas vezes a gente pensa muito da gente, né? E é bom sempre lembrar de onde a gente veio, né? E também do pó a gente veio e do pó voltará, né? Nesse sentido, que o nosso corpo voltará para a terra. Até aí, irmãos, está dando para entender? Aí, pronto, ok. Pronto. Em Gênesis, a gente observa uma revelação maravilhosa. Por quê? Os átomos que estão ali na Terra, eles também são encontrados na constituição do corpo humano, onde Deus assim revela algo que já é bem claro hoje, na atualidade, comprovado cientificamente. E eu achei bem interessante, quando eu estava estudando sobre esse tema, que muito tempo atrás, cerca de 300 anos antes de Cristo,
Já havia documentos mostrando que gestantes, elas tinham um hábito de comer terra. E que até hoje tem os artigos mostrando que as pessoas que têm deficiência de ferro, elas tendem a ter esse desejo de comer terra, né? É até chamado de geofagia, esse hábito de comer terra. E é bem interessante, por quê? Porque é como se fosse um sistema de sobrevivência para repor aqueles metais essenciais para a sobrevivência, né? Como a gente sabe, a questão da anemia, né? Carência de ferro, anemia. Bom, a criação do homem, ela foi literal. Essa é a aplicação para que a gente possa entender que aquela narrativa, ela é uma narrativa histórica. Não devemos ler de forma nenhuma como uma lenda. Por quê? Olha só, tem algumas pessoas que entendem e até defendem que é chamado até o evolucionismo teísta. Essas pessoas tendem a unir a teoria da evolução com a narrativa de Gênesis. Aí eles defendem que ocorreu, sim, a evolução, nesse período de milhões e milhões de anos, e com isso Deus escolhe um casal dentre essa população que já existia, que é considerado Adão e Eva. Só que é impossível a gente conciliar o relato bíblico com esse ensinamento. Não tem como. Não tem como. Até, como, por exemplo, aqui, até coloquei que todo o restante da mensagem da Bíblia, ela depende de que esses fatos aconteceram como estão sendo narrados. Então, se Adão, ele não foi o primeiro homem, e ele não foi formado da terra, tudo aquilo que Adão fez não se aplica a mim e não se aplica a você. E o que a gente aprendeu sobre o pecado original? Como a palavra fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por causa de Adão, todos pecaram, ali a questão do pecado original. Então, se a gente for por esse ensino, falso ensino, já quebra todo esse ensinamento das Escrituras. E o pior, tudo aquilo que Cristo fez e veio aqui cumprir, o plano de salvação, de redenção do seu povo, já não tem valor nenhum. Porque era necessário que ele viesse, morresse na cruz por mim que sou pecador, por você que é pecador, para que a gente pudesse ter uma vida eterna, uma vida perfeita com ele. Olha só as consequências que pode trazer com esse falso entendimento, com esse falso ensino, né? Esse falso entendimento desse trecho de Gênesis. Então, será se o apóstolo Paulo, que escreveu ali a maioria do Novo Testamento, será se ele acreditava que era um texto literal? E aqui a gente tem um exemplo, em 1 Coríntios, que ele diz assim, ó, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Então, claro que sim, né? Claro que Paulo acreditava que esse texto era literal. Consequentemente, ele faz o quê? Uma analogia ali de Adão, ali, o primeiro homem, para Cristo. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. O homem natural, que não nasceu de novo, ele é semelhante a quem? A Adão, caído ali no lamaçal do pecado. E o segundo, como diz aqui, os que são do céu, que é você e eu, que a gente foi regenerado, porque a gente crê em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Com isso a gente se torna justo diante de Deus. Os que são do céu, a gente é semelhante a quem? Ao homem celestial. E quem é esse homem celestial? Cristo. Bom, uma breve reflexão sobre a complexidade e beleza da criação do homem produz em nós louvor a Deus por seu poder, sabedoria e inteligência.
Interessante. Você faz uma reflexão do seu corpo, toda a complexidade que há no corpo humano, e você fica maravilhado com o Criador, com o nosso Deus. Uma simples atitude aqui de beber algo, a gente não tem noção o processo que é feito em nosso corpo, que envolve hormônios, proteína, para que se torne o quê? Urina. É algo muito complexo no nosso corpo. Com isso, por exemplo, uma pessoa de 80 anos, o seu coração já chegou a 3 trilhões de batimentos. O seu rins já chegou a bombear cerca de 5 bilhões de litros de sangue. Olha só, o esqueleto humano ele é mais leve do que o alumínio e mais forte do que o aço. 4 vezes mais forte do que o concreto. Isso cientificamente comprovado. Fizeram um teste, tudo. Aí você observa, são mais de 600 músculos ali que estão envolvidos em todo o movimento. Aí você vai para a região do cérebro, onde são 100 bilhões de neurônios, onde há todo um sinal, onde uns recebe sinal, envia sinal, onde foi comparado o quê? Que há mais a questão de envio de sinais e recebimento de sinais do que todos os celulares do mundo inteiro. Olha só. Esse Deus é o que você serve. Esse Deus é o que a gente serve. Tudo isso. E é interessante, um texto que eu fico maravilhado aqui, é o do salmista. Ele ficou maravilhado com como ele foi criado. Vamos abrir aí, Salmos 139. Salmo 139, versículo 13. Amém? Diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Olha só. Então, o salmista aqui, muito maravilhado, ele chega a dizer, né, de modo assombrosamente maravilhoso, algo inexplicável, né? E até hoje não tem como explicar. Vou perguntar um obstetra, né, sobre a questão de como é formado o bebê ali, todo o processo. Não tem explicação ali no ventre da mãe. Aí ele continua aqui: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Falando, ainda quando era tão pequeno, algo microscópico ali, Deus o já via. E ele em seguida já diz: e todos os meus dias já havia sido contado. Olha só, o Deus soberano, onde tudo a nosso respeito, Deus o sabe. Mas, por conta da nossa natureza pecaminosa, muitas vezes a gente não confia, a gente não descansa no Deus tão grandioso, nesse Deus tão maravilhoso. E aqui eu quero encerrar com essa frase aqui, com as palavras de Norman, onde ele declara: não tenho fé suficiente para ser ateu. Então, é necessário muita mais fé para você ser ateu do que para você ser um cristão. E aqui são os livros que usei para a gente organizar esse pequeno estudo sobre a criação do homem.
Que Deus abençoe a cada um e vamos orar ao Senhor, agradecer por essa noite. Senhor Deus, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem abençoado, até aqui o Senhor tem mostrado, Senhor, quão grande o Senhor é. Muitas vezes a gente não tem noção desse Deus maravilhoso, desse Deus tão misericordioso, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor é, ó Deus. Obrigado, Deus, porque antes da gente ser formado, o Senhor já tinha plano de nos salvar, já tinha plano de mostrar a Tua palavra, a redenção em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque se hoje a gente está aqui, é porque o Senhor trouxe, é porque o Senhor alcançou, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Convido aqui quem ficou. Sim, quero aqui pedir oração por minha irmã, Daiane, né? Para vocês estar orando.